A bola de ouro, o prêmio individual mais cobiçado do futebol, deveria coroar o melhor jogador do mundo. Mas será que sempre foi justa? Hoje, vamos mergulhar nas maiores polêmicas da história, questionando decisões e imaginando um mundo onde a justiça prevalece. Prepare-se para o debate. Começamos com um dos casos mais recentes e inflamados, 2021. Lionel Messi levou o prêmio, mas muitos clamavam por Hobbs. Foi um roubo histórico. Lewandowski teve uma temporada espetacular, com números de gols e assistências que quebravam recordes. Ele conquistou a Bundesliga, a Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes. Um ano de domínio absoluto. Enquanto Messi, apesar da Copa América, teve um ano de transição no clube. A decisão gerou um mar de controvérsias. Avançando para 2013, Cristiano Ronaldo levou o prêmio. Mas muitos acreditam que Franck Ribéry foi o verdadeiro merecedor. Ribéry foi a força motriz do Bayern de Munique que conquistou a tríplice coroa Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League. Seus números eram impressionantes e sua influência no campo era inegável. Ele era o coração da equipe. Ronaldo teve um ano individual forte, mas sem os títulos coletivos de Ribéry. A votação foi apertada e gerou muita discussão. Em 2018, Luka Modric surpreendeu o mundo ao levar a bola de ouro, quebrando a hegemonia de Messi e Ronaldo. Ele foi fundamental na conquista da Champions League pelo Real Madrid e levou a Croácia à final da Copa do Mundo. No entanto, muitos argumentavam que Cristiano Ronaldo ou Antoine Griezmann tiveram anos mais impactantes em termos de gols e assistências. A vitória de Modric foi vista como um reconhecimento ao meio-campo, mas também como uma oportunidade perdida para outros. Voltando a 2010, um ano que ainda causa arrepios em muitos fãs do Barcelona. Lionel Messi venceu novamente, mas a pergunta que ecoa é: e Xavi e Iniesta? Os maestros da Espanha campeã do mundo e do Barcelona dominante. Eles não só lideraram a Espanha ao título mundial, mas também foram o cérebro do Barcelona que encantou o planeta. A ausência de um deles no topo do pódio é, para muitos, uma das maiores injustiças da história do prêmio. Em 2001, Michael Owen foi o vencedor. Um talento inegável, mas será que ele foi o melhor daquele ano? Nomes como Raúl e Oliver Kahn, que tiveram temporadas monstruosas, ficaram para trás. Raúl liderou o Real Madrid. Kahn foi um gigante no gol do Biar, levando-os a grandes conquistas. A vitória de Owen, impulsionada por uma sequência de gols importantes, ainda é um ponto de discórdia entre os fãs. Em 1999, Rivaldo foi o escolhido. Um ano mágico para o brasileiro, sem dúvida. Mas e David Beckham e Andriy Shevchenko? Ambos tiveram temporadas de destaque e eram favoritos. Beckham foi o motor do Manchester United na tríplice coroa, e Shevchenko era uma máquina de gols no Dynamo Kiev. A vitória de Rivaldo, embora merecida, deixou um gosto amargo para os fãs dos outros candidatos. Em 2004, Andriy Shevchenko finalmente levou o prêmio, mas a concorrência era feroz. Deco, campeão da Champions League com o Porto, e Ronaldinho Gaúcho, que começava a brilhar no Barcelona. Eram fortes candidatos. Deco foi o cérebro do Porto de Mourinho e Ronaldinho estava redefinindo o futebol com sua alegria e habilidade. A vitória de Shevchenko foi um reconhecimento à sua consistência, mas a ascensão de Ronaldinho já era evidente. Em 2006, Fábio Cannavaro, um zagueiro, levou o prêmio após a Copa do Mundo. Sua liderança na defesa da Itália campeã foi inquestionável, mas e Ronaldinho e Thierry? Ronaldinho vinha de um ano mágico com o Barcelona, e Henry foi o artilheiro e líder do Arsenal na Champions League. A vitória de um defensor é rara e gerou muito debate sobre a valorização de diferentes posições no futebol. Em 2000, Luís Figo foi o vencedor, após uma temporada de destaque no Real Madrid. Mas Zinedine Zidane e Rivaldo? Ambos tiveram anos espetaculares e eram considerados os melhores do mundo. Zidane liderou a França à Eurocopa
e Rivaldo continuava a ser a estrela do Barcelona. A vitória de Figo, marcada pela sua controversa transferência, gerou um debate intenso sobre o peso da lealdade e do desempenho. Em 2003, Pavel Nedved levou o prêmio. Um jogador excepcional, sem dúvida. Mas e Thierry, que teve uma temporada de artilheiro no Arsenal, e Paolo Maldini, o lendário defensor do Milan? Henry foi o artilheiro da Premier League. Maldini liderou o Milan na Champions League. A vitória de Nedved foi um reconhecimento à sua garra e talento, mas a ausência de Henry no topo ainda é questionada. Em 1998, Zinedine Zidane levou o prêmio após a Copa do Mundo, um ano inesquecível para o francês. Mas se Ronaldo Fenômeno, o brasileiro teve uma temporada de artilheiro e era o jogador mais badalado do mundo. Ronaldo foi o artilheiro da Série A e levou a Inter de Milão a grandes conquistas. Sua influência era imensa. A vitória de Zidane foi um reconhecimento à sua liderança na Copa, mas a genialidade de Ronaldo era inegável. Em 1996, Matthias Sammer, um líbero, levou o prêmio. Um reconhecimento à sua liderança na Alemanha, campeã da Eurocopa. Mas e Alan Shearer, o artilheiro da Premier League da Eurocopa, e George Weah, o vencedor do ano anterior? Shearer foi o artilheiro da Eurocopa e Weah continuava a brilhar no Milan. Ambos eram fortes candidatos. A vitória de Sammer foi um reconhecimento à sua importância tática, mas a ausência de um atacante no topo ainda é debatida. Em 1986, Igor Belanov levou o prêmio. Um jogador talentoso, mas a concorrência era pesada. E Diego Maradona, o gênio argentino que levou a Argentina à glória na Copa do Mundo com atuações lendárias? Maradona teve uma Copa do Mundo que é considerada uma das maiores performances individuais da história do futebol. A vitória de Belanov, embora justa em seu contexto, é ofuscada pela lenda de Maradona, uma das maiores injustiças. Esses são apenas alguns dos casos que nos fazem questionar e se a bola de ouro fosse 100% justa. As decisões são complexas e o futebol é paixão. Mas a história nos mostra que nem sempre o melhor venceu. Agora, a pergunta final para você: quem foi o jogador mais roubado na história da Bola de Ouro? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar esse debate épico. Sua voz importa.